Queridos, ano passado, a mídia trouxe uma imagem muito forte de um pai chutando violentamente o filho, um adolescente, um pré-adolescente, várias vezes até aquele menino realmente estar ali desmaiado. A estatística em relação à violência na família não vale a pena nem aqui mencionar nesse momento. A violência contra a mulher, a violência sexual contra os filhos no seio da família é inimaginável. Esses dias uma cena justamente de uma mãe chorando porque o pai não era uma pessoa assim, de repente agrediu a própria criancinha, uma criancinha de colo, o pai agredindo sexualmente. Quero te convidar a baixar a sua fronte em oração, porque quando a gente está diante desse tema, o desafio para crescer em família, nós precisamos nos colocar em gratidão por tudo que Deus tem feito na nossa vida e também em profundo quebrantamento para reavaliar aquilo que nós precisamos, com a graça de Deus, continuar crescendo no seu amor, a sua bondade, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o privilégio tão grande de estar aqui nesta noite, de reunirmos como igreja, família da fé, de sermos acolhidos no Teu amor, no amor dos irmãos, no calor que nos aquece em Ti, Senhor. Obrigado pela igreja, nossa igreja presbiteriana Luz, por aqueles que se achegam a nós. Obrigado porque Tu és o Pai que nos une e que tem no Teu coração, no Seu seio, espaço para todo aquele que se aproxima de Ti. E obrigado porque tens nos dado um coração assim, nessa igreja, coração acolhedor, do coração do Pai. Obrigado mesmo pela família igreja. Obrigado por nossas famílias nucleares, família estendida, nossos, ó Deus, pais, avós, tios, pessoas queridas que marcam a nossa vida. Deus, obrigado também, porque o Senhor cura os nossos traumas. O Senhor cura o nosso coração das feridas profundas da alma, rejeição, humilhação, e o Senhor nos acolhe em Teu seio de amor, nos fazendo reconhecer a cada dia que somos filhos amados de Abba, Papai do céu, que nos abraça e nos aquece, nos cura, nos fortalece, porque ainda que o meu pai e a minha mãe me rejeitarem, diz a palavra, o Senhor nos acolhe em seu profundo, imenso e maravilhoso amor. Em nome de Jesus. Fala conosco, visita-nos, renova o nosso amor em casa, uns pelos outros, cura-nos, aviva esse amor e ajuda-nos a crescer em família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para crescer em família, upgrade, essa busca, esse salto de crescimento que nós estamos buscando, né, juntos, na presença do Senhor. E nessa noite nós somos desafiados a pensar nesta bênção, a graça de Deus, da possibilidade de crescermos em família. Queridos, é preciso uma atitude muito clara no nosso coração já desde o início. Não tem sentido eu crescer e a Gláucia não crescer. Não tem sentido eu crescer e as minhas filhas não crescerem. Então, a gente precisa pensar em crescimento, numa vida com Deus, na sociedade, nos nossos sonhos, mas a gente tem que pensar na bênção da nossa família, da gente crescer juntos.
crescer, enfrentar as lutas, dificuldades, crescer em amor, crescer em fé, crescer em tolerância, crescermos juntos na presença de Deus e caminhar juntos, porque alguns dias são dias de alegria, alguns dias são dias de lágrimas, alguns dias de bonança nas finanças, outros de escassez, mas quando a gente está crescendo junto, o amor de Deus nos fortalece, nos renova, e a gente se fortalece, se apoia e cresce para a glória de Deus. Aleluias. Pastor Jean citou esse texto. Vamos ler juntos? Deuteronômio. Vamos lá. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Amém. A gente já falou, e é bom lembrar, não é? A gente tem a família casal, a gente tem a família um dos pais e os filhos, a gente tem a família casal e os filhos, a gente tem família dos avós criando os filhos, a gente tem a família igreja. Aleluias, louvado seja o Senhor. Queridos, esse texto é um texto muito forte, porque justamente Deus está olhando para Israel como a família, o povo de Deus, pensando então em todo Israel de Deus e pensando também nas famílias nucleares, o povo do Senhor. Então, decidir pelo crescimento da família é assumir a real possibilidade de nossos filhos serem pessoas mais centradas, mais humanas, mais encontradas, mais relacionáveis, mais plenas da consciência de significado, mais relevantes, mais possíveis de contribuir para a justiça, para o respeito e para a paz. Tudo isso, queridos, então, nos desafia nessa decisão para o crescimento familiar. Decidir pelo crescimento em família é assumir a possibilidade de nossos filhos se verem a si mesmos e ao próximo como seres criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nossos filhos perceberem por meio do nosso amor, do nosso carinho, da palavra, de todo esse aconchego, que eles são seres com profundo valor pessoal. Nós não somos apenas animais racionais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E os nossos filhos percebem isso quando nós decidimos pelo crescimento em família. Decidir pelo crescimento em família é assumir a possibilidade de nossos filhos verem a si mesmos como filhos de Deus, redimidos em Cristo, com o propósito de exercer nesta terra um impacto positivo, criativo e cheio de vida. Amém? Então, decidir pelo crescimento em família é assumir a possibilidade, por meio desse crescimento, por meio desse desenvolvimento da família em fé, dos nossos filhos verem a si mesmos como filhos de Deus, redimidos em Cristo, com o propósito de exercer nessa terra um impacto criativo e cheio de vida. Queridos, algumas conquistas poderiam ser adquiridas sem a espiritualidade. Você educar o seu filho numa boa escola, e ele desenvolver o QI e algumas
alguns potenciais, e então competências, mas é importante que a gente se lembre. Outras conquistas, aquelas principais da nossa existência, são inerentes à verdadeira espiritualidade: paz interior, significado último, segurança existencial e sentido do viver. Isso nós só podemos experimentar crescendo juntos em Deus, crescendo juntos em família, na presença do Pai. Por isso, decida crescer em família. É horrível, perdoe a sinceridade, é horrível caminhar com algumas famílias cristãs que investem tanto na busca da qualificação profissional, educacional dos filhos, e investem tão pouco naquilo que na verdade pode sustentar as outras competências. As conquistas que estão ligadas justamente àquilo que é mais profundo, elas são inerentes à verdadeira espiritualidade. Vou repetir: paz interior, significado último, segurança existencial, sentido da vida. Só vamos encontrar isso num relacionamento profundo, uns com os outros, crescendo na presença do Pai. Então, quanto você investe na educação do seu filho, e na hora que chega, às vezes, um acampamento da igreja, algumas famílias têm dificuldade. Um projeto da igreja, um encontro desse de fazer um plano de vida. Então, uma exortação de amor no Senhor, queridos. Não pense apenas numa perspectiva daquilo que é separado de você investir na espiritualidade. A espiritualidade abarca toda a vida. E a partir desses significados mais profundos, desses valores mais profundos, é que aí sim, nossos filhos, as pessoas que nós estamos influenciando, podem ser então melhores cidadãos, melhores pessoas neste mundo tão carentes de gente que ama, de gente que é educada, de gente que perdoa, de gente que sabe recomeçar, de gente que estende a mão, de gente que se preocupa com o outro. Nós caminhamos nessa semana aí na nossa vida devocional e vamos aprofundar um pouquinho aqui, ou pelo menos refletir um pouco em alguns pontos que o pastor Jean propôs para a nossa caminhada devocional. Crescer em devoção em família. Só podemos ministrar aos nossos filhos, de forma viva, aquilo que tem sentido para a nossa própria existência. E quando eu penso aqui nos filhos, vamos pensar você na vida do seu cônjuge, não é? Você que já tem os filhos que já foram, você que não tem os seus filhos, mas que tem o outro. Que tem o outro para ministrar na vida dele, para crescer juntos na vida e na presença de Deus. Nós podemos ministrar na vida do outro aquilo que nós temos. Crescimento precisa ser assumido como uma jornada para melhor amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o crescimento não é um ponto, não é que você chega, mas é uma jornada. No discipulado nós temos aprendido isso, que a vida com o Senhor, o discipulado, o crescimento com Deus, portanto o crescimento na família, tem que ter essa visão de uma jornada, de uma caminhada de dia após dia, e aqui e ali, precisando voltar, pedir perdão e começar de novo. A transmissão meramente de aspectos também de tradição humano-religiosa tem hoje pouca influência no desenvolvimento da personalidade e no crescimento da família. Então, é um perigo muito grande. A gente fala desse aspecto valoroso da jornada de espiritualidade, mas é preciso não ver isso como apenas rituais religiosos, regrinhas religiosas, tradição humano-religiosa, porque isso tem pouca influência. Só realmente
uma vida como o Senhor nos convida. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E dessas palavras que eu te falo, te ensino, então falarás aos teus filhos. Primeiro precisa começar no nosso coração. Primeiro precisa começar na nossa própria intimidade com o Senhor. Tradição humano-religiosa, repito, tem pouca influência e cada dia isso vai ter menos influência. Nós precisamos de fato ter vida com Deus. É assustador o número de jovens que estão aí na rede social dizendo que não precisa de igreja, que pode ter vida sozinho com Deus. E nós precisamos ouvir isso como talvez um pouco de rebeldia, alguma coisa assim, mas também há um grito contra a institucionalização da fé, esta exploração da religião e às vezes também esta falta de vida na própria religião. E por um lado a palavra nos diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Por outro, nós, líderes, precisamos rever a cada dia que tipo de vida que nós estamos querendo que os jovens tenham, os filhos, a sociedade, se nós não temos no nosso próprio coração uma vida com o Pai. Por isso, primeiro amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a partir desse amor intenso no coração, passar para os filhos. Tudo começa com um relacionamento de amor com o Senhor, Deus, o nosso Pai. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Conforme Christensen, nem toda instrução, por maior que seja a instrução do mundo, nem uma disciplina firme, nem uma boa instrução religiosa, nem a frequência aos cultos, podem compensar a falta de oração na vida dos pais. Nem mesmo a frequência aos cultos, queridos. Nada disso pode compensar a falta de oração na vida dos pais. Temos que cuidar com o tipo de experiência religiosa que, se formos honestos, pode ser frustrante. Os filhos, ou os filhos da igreja, ou as pessoas que se relacionam conosco, verem-nos apenas como religiosos, e não pessoas que têm vida, relacionamento, comunhão com o Pai. Uma experiência religiosa com símbolos, regras e até rituais, e não um relacionamento vital com Deus, o nosso Pai, não contribuirá para o crescimento familiar. Ridenour convida-nos nesse sentido a uma busca por sermos cristãos sem sermos religiosos. Ele escreveu um livro com esse título. E nos convida a praticar o cristianismo correspondendo ao que Deus fez por nós. E ele diz: a vida cristã é relacionamento com Deus, e não um esforço religioso árduo e monótono. A vida cristã é relacionamento com Deus, e não um esforço religioso árduo e monótono. Graças a Deus. Então, para crescermos em família, precisamos desenvolver um relacionamento com Deus que deve ser compreendido como uma jornada de eterno aprendizado e crescimento em família. Uma jornada que se processa em relacionamento afetivo, vivo, íntimo e existencial de todos os membros da família com o nosso Pai amoroso. As palavras que hoje te falo estarão no teu coração e delas falarás aos teus filhos, assentado em tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te e andando pelo caminho. No cotidiano, o pastor Jean já falou aqui, na nossa vida, né? Ou num piquenique gostoso, sentar, compartilhar a palavra de forma viva, gostosa, contagiante. Aleluias. É a vida de Deus na nossa vida. É a declaração direta e corajosa contra o secularismo. É o assumir em nosso aprendizado amoroso a presença de Deus
na nossa breve existência pessoal e familiar aqui neste mundo de Deus, muitas vezes sem Deus. Como nós também aprendemos aí na semana, para crescermos em família nós precisamos aprender a ser um construtor de pontes para os relacionamentos. Aprender com o nosso Pai a construir pontes que nos aproximam uns dos outros. E aí nós fomos convidados a nos lembrar da parábola do filho pródigo, que quando voltou, a ponte estava lá. A ponte estava lá, para chegar na casa do Pai, no coração do Pai, e para ser acolhido. Queridos, eu estava me lembrando, e foi quando o pastor Leonardo chegou ali, nosso amigo querido, eu estava me lembrando, Léo, que do meu padrasto. Meu padrasto é um homem, um oficial militar muito rígido, muito austero. Quando a gente se converteu, ele ficava dizendo para a minha mãe assim, que realmente a gente lia muito a Bíblia, e ele dizia para a minha mãe, para a gente escutar: filha, esse povo que fica lendo Bíblia demais, fica tudo doido. Mas ele falava de uma forma muito agressiva e doía muito. E nós oramos por ele. Ele se casou com a minha mãe, já com a gente então, adolescente, juventude. Então entrou assim numa casa com 3 homens. E nós tivemos muitos desencontros aqui e ali. E de repente faltava pontes. Depois da minha conversão ainda houve alguns desencontros. E justamente num dia eu cheguei lá na igreja Maranata, a gente estava indo para um retiro de carnaval, e o pastor Leonardo era seminarista, e estava concluindo o curso dele, e eu compartilhei com ele como meu coração estava doendo, porque meu padrasto tinha me agredido, a situação estava muito ruim, e ele me exortou, eu me lembro muito bem das palavras, que eu precisava, na verdade, me lembrar que eu era a luz que estava ali. Eu aqui, em outras palavras, precisava construir pontes. E eu fui para aquele retiro muito sofrido com o ambiente da minha casa. E com aquela palavra que Deus usou, meu irmão, para trazer o meu coração, e que foi uma palavra muito forte, viu, meu irmão, que ficou ali. E eu orei durante todos aqueles dias, e chegou um momento que, tão convencido por Deus, eu falei: Senhor, então o Senhor vai adiante de mim para minha casa, e prepara o coração do meu padrasto, da minha mãe, porque realmente esse tipo de vida, eu preciso ser um crente, eu preciso amá-los. E ali no final daquele tempo, Deus convenceu-me que eu precisava não só realmente pensar nessa ponte, mas uma ponte cheia de amor. E aí Deus encheu meu coração de uma convicção, que o meu padrasto, justamente por ser um militar, no tempo dele, tinha que ser uma pessoa muito dura, e ele justamente pouco experimentou essa questão de amor, de paciência, de tolerância, de perdoar. E nós voltamos daquele retiro, pastor Leonardo, realmente com a disposição nova. Nos tornamos amigos, passamos a abraçar, beijar, e rapidamente, queridos, no dia que eu decidi ir para o seminário, minha mãe entrou numa crise imensa, e eu cheguei para eles e disse assim: decidi que eu não faço mais nada sem a bênção de vocês. E eu decidi no Senhor, compreendi que sou vocacionado, vou para o seminário ser pastor. Minha mãe começou a tremer, estava fazendo o almoço, as panelas tremiam. E ela falou: meu filho, mas como é que pode ser isso, né? E de repente, inimaginável, eu disse: mas eu não vou sem a bênção de vocês. Meu padrasto disse para minha mãe assim: filha, cada um tem o seu caminho, e nós precisamos aceitar. Queridos, ele que dizia que a gente ia ficar louco lendo Bíblia, por causa do amor que Deus foi derramando no nosso coração, no nosso relacionamento, pelas pontes que foram construídas, eu fui abençoado.
E eu me sinto abençoado. Quão importante foi para o seminário com a bênção deles. Quando o Glaucio entrou, então, namorando, noivado, ele gostou muito logo da Glaucia, nos tornamos, assim, um relacionamento melhor ainda. Quando, então, veio a formatura, ele falou para minha mãe assim: você não vai chorar, né? No dia da formatura do seminário, depois de 4 anos e meio, desse momento que abençoou-nos para ir. Aí, aqui na primeira igreja, primeira turma do Seminário Presbiteriano de Goiânia. Quase 27 anos. Ele chegou na igreja e se derramou em lágrimas. Aquele homem com mais de 70 anos, derramou-se em lágrimas pelo carinho que Deus pôs no seu coração em me ver formando como pastor. Já gostava de me ouvir aqui e ali, mas não tinha se convertido, não tinha tomado uma decisão, aqui e ali, né? Mas a gente foi, casamos, fomos para Rio Verde, e lá um ministério de casais muito forte. Um dia a Glaucia então ligou para minha mãe e disse: eu queria que vocês viessem para o encontro de casais. A minha mãe riu e disse assim: minha filha, você sabe como é que ele é, hiper sistemático, e para um lugar ficar 3 dias fechado no lugar, retiro de igreja, ele que mal vai à igreja de vez em quando com vocês, porque vocês convidam. Aí ela falou assim: minha filha, fala com ele. Eu disse para ela também: bem, fala com ele, vamos ver, né? Mas ele gostava muito da Glaucia. Quando ela ele disse: minha filha, nós vamos. Minha mãe falou: inacreditável. E eu muito mais ainda. Eu falei: não acredito. E eles chegaram em Rio Verde para o encontro de casais. Queridos, aquele homem chorou durante 3 dias. 3 dias. E para encurtar a história, no final do encontro em minha casa, ele pegou no meu braço, me puxou e disse assim: meu filho, esse é o caminho e eu vou seguir. Mais ou menos depois de 1 ano ele estava morrendo quase que nos nossos braços, num infarto violento do coração. Partiu para o Senhor. O Senhor, queridos, quer que a gente construa pontes, que a gente derrube os muros que nos separam. Eu nunca chamei aquele homem de meu pai, porque ele entrou na nossa história realmente 17 para 18 anos, mas se tornou um grande, grande, grande amigo. Quando ele estava morrendo na UTI, eu entrei ali como pastor para orar por ele, com um pouquinho de consciência ainda que possivelmente ele tinha, entubado, mas a sua respiração mudou quando eu disse para ele, numa oração, que eu tinha plena certeza que ele era do Senhor e que ele partia para o Senhor, e que ele tivesse essa plena consciência ali no seu leito. E eu percebi que ele suava e a respiração mudou completamente, e eu louvo a Deus por essa imagem, porque realmente ficou na minha mente, porque o Evangelho de Jesus entrou no coração dele, porque o Pai nos ensina a construir pontes. E nós precisamos, queridos, diante da distância que às vezes vai se criando no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, nós precisamos construir pontes, como o pai do filho pródigo na parábola, representando o coração do próprio Deus, representou esta imagem de construção de pontes, que o pastor Jean nos ajudou a refletir nessa semana e nós trazemos aqui nesse momento. Mas, queridos, para construir pontes, melhor, para crescer em família, para buscar a saúde familiar, crescer em família, nós precisamos buscar essa saúde familiar através da alegria. Humor na família. Queridos, isso é impressionantemente urgente e necessário. Precisa descobrir uma maneira de ter humor na sua casa. O pastor Jean tomou o texto de Filipenses 4, de 4 a 7, no qual o Senhor diz, por meio de Paulo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Interessante que nessa carta de Paulo aos Filipenses, ele recebe uma oferta e diz: irmãos, eu digo isso não, ele agradeceu e disse: digo isso não por causa da pobreza,
porque eu aprendi a viver contente. Nessa carta ele estava preso. Nessa carta um amigo quase morreu diante dele. E ele disse para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, o Senhor o curou. Mas é nessa carta que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja falta de dinheiro, seja enfermidade em casa, seja as perseguições, as lutas dessa vida, isso não deve tirar de nós a alegria de viver. É isso que Paulo está dizendo. Então, não importa a luta financeira na sua casa, ou enfermidade, qualquer coisa. Recupere a alegria em Deus. E alegria na família. O humor na família. Celebrar a Deus na família. Provérbios, capítulo 5, o Senhor Deus diz: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então há lágrimas, há perdas, há lutas, mas o Senhor vem e diz: é preciso também que haja alegria. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Busque também experimentar o poder da restauração por meio do perdão. Aqui nós meditamos na história de José, os irmãos que venderam José, puseram o pai para achar que José estava morto, José que foi vendido como escravo, e depois daqueles tantos anos, agora com tanto poder que tinha no Egito, podia realmente matar, destruir completamente seus irmãos. E ele diz, com lágrimas, pela alegria de reencontrá-los, que na verdade Deus, o Senhor, é que tinha levado a ele para o Egito, para ser realmente um pai, para salvar a família e para salvar as nações que estavam morrendo em fome. E o pastor Jean escreveu aí, eu quero citar: perdoar é decidir não mais cobrar a conta. Você perdoa para tornar-se livre e libertar aquele que pela amargura está preso a você. Se você não perdoar, você fica preso. Essa é a palavra, Jesus disse, e nós precisamos nos lembrar disso para crescermos juntos em família. Para crescermos em família, precisamos desenvolver papéis na busca da unidade conjugal. É toda uma longa reflexão e que eu quero trazer apenas aqui uma citação de Eugene Peterson, que diz que ele tem refletido de forma profunda sobre espiritualidade e vida cristã, e ele afirma que nós, em família, precisamos mais do que aprender a nos comunicar. Para ele nós precisamos aprender a desenvolver comunhão e intimidade. Queridos, os papéis ali que Paulo traz, uma mulher submissa que apoia o esposo, um marido com amor sacrificial que dá vida pela esposa, como líder amoroso, numa liderança sacrificial. Paulo recobra Gênesis 2:24, e ele diz: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e tornarão os dois uma só carne. Na verdade, eu queria que você, outro dia a gente pode refletir isso com mais profundidade, mas guarde isso. Os papéis, quando a mulher resolve ser submissa, ela resolve deixar de ser rebelde, de ficar brigando, de ficar sendo dominada por uma crise que nos separa intensamente. E isso aproxima a gente para essa unidade, ser um. O alvo é ser um. Se o homem tem essa liderança, mas ela é sacrificial e amorosa, vai abrir esse espaço maravilhoso para ser um. Ele está dizendo, eis porque ele recobra o ideal de Deus do casamento, do relacionamento conjugal de Gênesis 2:24. Ser um. Por isso, queridos, é que um casal já maduro, não é? Aqui e ali, a gente de fora olha para um casal que já cresceu bastante no relacionamento, e aí você não vê mais realmente quem é o líder, quem é a esposa submissa. A gente só fala assim, não é? Puxa vida, eles são um. Não é isso? É impressionante como a gente olha e a gente vê a unidade do casal.
A intenção dos papéis é justamente para crescer a tal ponto que ninguém mais vai ver dois, vai ver um, a unidade, a harmonia familiar e conjugal. Amém? Por último, queridos, para crescermos juntos como família, nós precisamos buscar experimentar o poder da presença do Espírito Santo para crescermos como família abençoadora. Crescermos como família abençoadora. Deixa eu dizer uma coisa para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Como me ajudou no início do meu casamento com Gláucia e da minha vida como pastor, conviver com alguns líderes espirituais que estavam crescendo em família, de uma maneira muito simples, descomplicada e não religiosa. De entrar no carro e orar com os filhos, de uma forma tão descontraída. E eu me lembrei, marcou-me, oro, quase sempre nós estamos orando pelo caminho, como diz Deuteronômio, andando pelo caminho. Como me marcou há tantos anos, como seminarista, o pastor Jeremias me recebeu na casa dele com a Ana, e quando foram me levar justamente na rodoviária, um trânsito terrível em Belo Horizonte, mas simplesmente dentro daquele carro era um Fusquinha, mas um amor tão grande, a gente orando enquanto ele dirigia naquele carro. Não havia, então eu repito, não havia nenhuma regrinha religiosa, um ambiente religioso, havia um ambiente de amor, de presença de Deus, de paz, de falar com Deus simplesmente, e a presença do Espírito Santo. E naquela hora eles me abençoaram. Depois me casei com Gláucia, fui lá várias vezes e fomos acolhidos no amor daquela família. E pastor Jeremias realmente foi assim, e ainda hoje um mentor para mim, um homem que marcou profundamente a nossa caminhada, por causa justamente de conhecê-lo dentro de casa, principalmente aqueles anos. Ele foi casado com Ana antes de sua morte por 17 anos. Hoje Ana partiu, ele se casou novamente, e Deus tem abençoado a vida daquele servo de Deus. Amados, a pessoa do Espírito Santo. Nós lemos nessa semana como que em Atos capítulo 2, na cidade de Jerusalém, se cumpriu a promessa, o Espírito Santo de Deus veio. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. E nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. E aí, por isso eu estou dizendo, nós, começar de mim também, renovar isso da minha vida, na minha casa. Mas Deus tem tido misericórdia no meio de tantas lutas que aqui e ali a gente passa. Queridos, isso não é religiosidade, é vida com Deus. Por isso, às vezes o dia está terrível, um monte de preocupação, mas você decide entrar no carro com a família, levando os filhos para a escola, e começa a orar, se não deu tempo para orar, lá em casa tomando café. Mas não deu, entra no carro e começa a orar. Fica esperando estar tudo bem para orar. Na verdade, é essa abertura do coração, ligando desde o início da palavra, Deuteronômio, agora com esse cumprimento do derramar do Espírito, e a consciência de que nós vivemos o tempo do Espírito Santo. Ele está conosco e em nós, para sempre, e Ele é o Consolador, e Ele é que aviva a igreja, Ele é que intercede por nós, Ele é que nos sustenta. Glória ao Senhor. Então, em nome de Jesus, ter o Espírito Santo na sua casa, se você é crente, é a consciência de que já tem. Tem na hora difícil a presença do Espírito Santo, tem na hora gostosa que a gente canta e louva, tem na hora que a gente se alegra, tem na hora que a gente briga e pede perdão, e vai lá para o cantinho orar e pedir Deus para recomeçar. Temos, não é que teremos, nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos a doce presença do Espírito Santo. E é por isso que a sua casa pode ser diferente. Queridos, eu estava pensando no privilégio que Deus me deu. Eu sou um homem de 4 mulheres, né? De ter o aconchego de um lar.
Nosso lar não é perfeito, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. E é um privilégio inimaginável. Melhor, às vezes indizível, não é? Inigualável. Mas o fato é o seguinte, queridos. Saiba que você, isso a gente quer insistir, a igreja é essa família para a sua vida, amém? A igreja é família. E a gente precisa tanto abraçar, ser beijado e receber calor, como a gente precisa estar alerta para abraçar e receber quem precisa de um abraço, de um beijo, de uma palavra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Tome a decisão de crescer em família, crescer em devoção, crescer criando pontes, crescer, queridos, crescer perdoando, crescer nos papéis, crescer nessa abertura para a presença maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sua família pode ser melhor. Sua família pode ser melhor. Um lugar onde a indiferença não reina. Um lugar onde, quando há divergência, o amor e o perdão vêm e renova. Um lugar onde a presença de Deus, Papai do céu, se faz a cada momento. E o renovo do Espírito Santo nos faz ser famílias abençoadoras. Abençoadoras. Vamos orar. Põe sua família diante do Senhor. Põe sua vida, se você é solteiro, seus sonhos, seus projetos. Põe o seu cônjuge. Aqueles que não têm filhos, que são um para o outro a família. Uma bênção de Deus. Agradeça, querido. Agradeça. Agradeça.